Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de inglês de hoje, a nossa English Class. Eu espero que vocês estejam bem aí no conforto da sua casa, ok? E para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre invenções e tecnologias, ok? E nós vamos aprender também a usar alguma parte de gramática, descrever as invenções que tem aqui no livro, ok? Então, na aula de hoje nós vamos aprender o capítulo 3, da página 42 até a página 54. Page 42 até 54. Inventions and Technology. O que nós vamos aprender nesse capítulo 3? Ler e interpretar a descrição de uma invenção, conhecer os nomes dos objetos tecnológicos modernos e obsoletos, ou seja, aqueles que ainda fazem parte da nossa atualidade e os que já não fazem parte devido à falta de uso. Refletir sobre a importância das invenções e também chegamos à nossa parte de grammar. Nós vamos aprender a usar os pronomes relativos. Então vamos lá começar a nossa aula, ok? Falando mais de tecnologia e falando um pouco mais de você também. Vamos me acompanhar aqui na página 44, página 44, Reading is cool, ok? Nós temos aqui duas perguntas, a letra A e a letra B. Tem aqui, why do you think people need to create new things? Just fine. O que você acha que as pessoas precisam inventar coisas? Você já chegou a pensar aí na sua casa por que os móveis, os eletroeletrônicos que você tem aí, né? Por que eles foram evoluindo com o passar do tempo e como eles foram evoluindo ao passar do tempo? E letter B. Have you ever thought about inventing something? If so, which one? Você já pensou em inventar alguma coisa? Você já sentiu a necessidade de inventar alguma coisa aí? Pensa nisso também, ok? Bom, você com certeza já ouviu falar de vários cientistas famosos, de várias invenções famosas. E você já parou para pensar quais são as características que os cientistas precisam para ser bons cientistas? Okay? E na number 2, nós temos aqui algumas characteristics of inventors. Okay? E temos aqui creative, innovative, persistent, curious, open-minded e risk-taker. Algumas características aqui que os cientistas precisam ter, ok? Eles precisam ser criativos, inovadores, persistentes, curiosos, mente aberta, e ele também tem que assumir riscos, ok? Então essas são as traduções desses aqui. Reparem que creative, innovative, persistent, eles têm uma similaridade com a língua portuguesa. E na língua inglesa, algumas das palavras elas vão vir assim mesmo, parecidos com a língua inglesa, mas nem todas as vezes. Por isso que existem os falsos cognatos. Se você ainda não sabe o que é falsos cognatos, você pode aí procurar no YouTube, em alguma plataforma, que você vai entender melhor, right? E aqui eu separei algumas characteristics of inventors, outras características. Não necessariamente de inventores, mas você também pode se familiarizar ou se relacionar com algumas dessas characteristics, right? Então eu botei aqui adaptable, uma pessoa adaptável, né, flexível, careful, uma pessoa que é cuidadosa consigo e com os outros, creative thinker, né, uma pessoa que é cheia de ideias, que além de ter ideias, ela consegue pôr em prática. Enthusiast é uma pessoa que é entusiasta, que ela tem entusiasmo, que ela não desiste tão fácil. Hard working, uma pessoa que trabalha duro, né? Uma pessoa que trabalha o tempo todo. E humble, uma pessoa que é humilde, right? E passionate, que é uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. E aí, você gostaria de aprender mais ou você se relacionou com algumas características aqui? Então, o que você pode fazer aí? Faça uma lista das suas características, do que você acha que você é. Se você quer aprender alguma outra,
vamos usar o dictionary, ok? Que ele é um ótimo ajudante nisso. Vamos aqui à nossa próxima página, ok? Time to read. A nossa página é agora 44, right? Nós temos aqui um texto, ok? Que está falando sobre uma invenção de 2017, que ela foi considerada uma das 25 melhores invenções desse ano, tá? E essa invenção foi o filtro de ar. E desse texto aqui da página 44, nós vamos trabalhar o primeiro parágrafo, tá? E uma parte do segundo e do terceiro parágrafo, ok? Então aqui, o primeiro parágrafo, o que ele diz? Most air filters improve air quality by trapping harmful pollutants in a filter, ok? A maioria dos filtros, eles têm a capacidade de melhorar o ar, retirando aquelas possíveis doenças, aquelas possíveis bactérias nocivas à tua respiração, ok? E aqui, molecule takes that idea one step further. Molecule é o nome desse filter, ok? Que foi inventado em 2017. E ele fala assim, molecule te dá um passo adiante, ok? Takes that idea one step further. Vamos aqui ao segundo parágrafo também, ok? Which is designed to react with the light in a way that prevents toxins, including mold and bacterial particles, ok? Olha aqui, ele foi designado para reagir com uma luz que previne as toxinas, incluindo o mofo e algumas bactérias, ok? Então essa é o legado maior, né, desse filtro, que ele fez diferença perante os outros. E vamos aqui ao terceiro parágrafo, a metade do terceiro parágrafo. Investors are making the same bet. Investidores estão fazendo a mesma aposta. Molecule has raised almost 50 million to date. Right? Então aqui eles perceberam que esse filtro ele conseguiu arrecadar mais de 15 milhões até a data presente de hoje. Por isso que ele foi considerado uma das melhores invenções de 2017. E são a partir dessas informações desse texto que vocês vão usar para responder os próximos exercícios. Okay? Então vamos lá, a nossa próxima página, que é a página 46, página 46. Time to improve. Agora vamos aqui falar sobre technology e inventions, ok? Vamos falar novamente sobre inventions e technology. Mas nós vamos falar sobre as tecnologias que as pessoas mais gostaram, tá? Nós temos aqui alguns exemplos também. Na número 2, nós temos aqui algumas invenções, né, o início dela. Então vamos pegar aqui 3 dessas invenções que está escrito aqui. Vamos pegar aí o quadrinho verde, número 16. The personal computer 1970s, it augments humans' capabilities. Esse aqui foi o notebook, né? O computador menorzinho, que isso aumentou a capacidade dos humanos, ok? Número 24, 24, the telephone, ok? Allowed our voices to travel, tá? Eles permitiram, o telefone permitiu que a nossa voz, né, fosse também transmitida para outras pessoas, independente do seu local. Okay? Então aqui nós temos outras invenções também. Nós temos o radio, photograph, television, the internet, semiconductor e the personal computer. Para você aí, qual foi a melhor invenção que você já teve aí na sua casa ou que você já sabe que existe, ok? Agora vamos aqui ao nossa próxima página, que
é a página 48, ok? Também aqui falando de preferências tecnológicas. Nós temos aqui algumas opiniões de algumas pessoas de diferentes idades e locais, principalmente, né? Idades e locais. Então vamos aqui pegar a Emma, de 16 anos, 16 years old. For me, the best invention ever is the book. I love reading. Para Emma, a melhor invenção dela foi o livro, porque ela ama ler. Vamos aqui pegar outra opinião. Vamos aqui ao Mike, de 60 anos, de 60 years old. In my opinion, the best thing ever invented is the telephone. How would we talk to people without it? Okay? Para ele, a melhor invenção foi o telefone, porque ele acha que sem essa invenção, como seria possível falar com as pessoas? Okay? Então vocês continuem a leitura com os outros personagens também, para você saber qual é a melhor invenção que ele pensa que já existe. Okay? Então vamos aqui a nossa parte de grammar, right? Vamos aqui ao nosso relative pronouns, ok? Se você não sabe o que é um pronome, a gente já vai entender, ok? O que é um pronome? Ele é uma palavra que vai substituir um substantivo, ok? E ele também vai evitar aquela repetição, tá? De sujeito, ok? Então, para isso que você vai usar o relative pronouns, para substituição. Então, vamos aqui conhecer quais são os relative pronouns. Nós temos aqui who. Qual é a função dele de relative? Substitute a person, ok? Who, ele vai substituir uma pessoa, ok? Exemplo da frase: Who is your father? Who is your father? Quem é o seu pai? Right? Próximo relative, which. Qual a função do which? Substitute a thing, object or animal. Which, ele vai substituir uma coisa. Ele pode substituir um objeto ou um animal. Próximo, where. Substitutes a place. Ele vai substituir um lugar, o nome de um lugar, uma localização. Próximo, when. Ele vai substituir uma data ou um período de tempo. Substitutes a date or period. Próximo, whose. Qual a função do whose? Indicates possession, right? Ele vai indicar possessão. Indicates possession, right? Então, vamos aqui à nossa página 51, que ele vai trazer mais informações e aplicações na frase, tá? De cada um desses relative pronouns, ok? Então vamos aqui, ó. Vamos aqui ao número 2, o number 2, a esses pequenos excertos que tem aqui. Vamos aqui ao primeiro. Levi Strauss was a German Jewish immigrant living in the United States. He founded the first company to manufacture blue jeans. Okay? Nós temos aqui um texto que ele fala sobre como se originou o jeans, né, no mundo. E aqui ele foi pegando pequenas partes do texto e foi substituindo os substantivos e colocando os pronomes relativos. E vamos aqui como que ele substituiu usando o relativo who, que ele vai o quê? Substituir a pessoa. Então vamos aqui. Levi Strauss, who founded the first company to manufacture blue jeans, was a German Jewish immigrant living in the United States. Note aí como ficou diferente a ordem das palavras, ok? E ele usou o who para não repetir o sujeito nessa frase. Então aqui a palavra, o relativo who, ele está substituindo a pessoa. Vamos aqui ao next, ao quadrinho verde. Levi Strauss invented blue jeans. Blue jeans are very popular form of casual dress around the world. Notem aqui, gente,
de blue jeans, ele está repetindo 2 vezes, ok? Então, which, ele vai fazer esse trabalho de evitar essa repetição desnecessária. Vamos ver aqui como ficou usando o relativo which. Levi Strauss invented blue jeans, which are very popular form of casual dress around the world. Ok? Veja como ficou diferente aí essa fala de esse pronome relativo, essa substituição. Vamos aqui ao próximo pronome where. Ok? Levi Strauss moved to San Francisco, the company. San Francisco. The company Levi Strauss & Co. was founded in San Francisco. Veja aí também que esse texto tem a repetição aqui. Veja como ficou agora usando o pronome relativo where. Em 1853, Levi Strauss moved to San Francisco, where the company Levi Strauss & Co. was founded. Veja aí também que ele evitou aquela repetição desnecessária. Where, qual é a função do where? Ele vai indicar uma localização. Vamos aqui ao outro pronome relativo, when. Okay? Qual é a função do when? Substituir uma data ou um período. Então vamos aqui. Levi Strauss was 73 years old. He died in 1902. Okay? In 1902, when he died, Levi Strauss was 73 years old. Veja aí que ele mudou, tá? Em 1902, Levi Strauss tinha 73 anos e morreu em 1902. Então, nós vamos aqui ao próximo exemplo, com o relativo whose, que ele vai indicar possessão. Okay? Levi Strauss never got married. His sisters had 4 sons. Levi Strauss nunca se casou e a sua irmã teve 4 filhos. Levi Strauss, whose sister had 4 sons, never got married. Levi Strauss, cuja irmã tinha 4 filhos, Levi Strauss nunca se casou. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos algumas partes de invenção, nós aprendemos algumas características possíveis, tá? Que não abrange somente os inventores, mas também pode abranger a sua característica, a sua personalidade. Aprendemos também como usar a parte de gramática, pronomes relativos, né? E substituir aquela repetição desnecessária. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.